E por isso é tão importante eu buscar o crescimento da minha fé, porque ela promove uma explosão, ela eleva o nosso nível mental. Nós não ficamos presos àquilo que é lógico ou àquilo que faz sentido. Eu acredito que, quando nós começamos esse ano, muitos começaram com muitas expectativas, esperando muitos acontecimentos. Só que se nós queremos viver uma grande vida, eu preciso de muito mais do que uma simples expectativa. O que acaba faltando para muitas pessoas é convicção. Convicção é uma certeza inabalável. Quando nós entramos em um determinado assunto, e você não tem muita certeza do que você está falando, normalmente nós dizemos, eu acho. Talvez 90% que sim. Quando você diz, por outro lado, eu tenho convicção do que eu estou falando, podem existir muitos contra-argumentos. Quando você tem convicção, você não sai de cima daquilo que você acredita. Tomar uma boa decisão não é o maior desafio de um homem. Permanecer firme nessa decisão, esse sim eu acredito que é um dos maiores desafios, uma das maiores lutas de uma pessoa. Começar, grande parte das pessoas começa algo grande. Grande parte das pessoas tomam decisões importantes. Mas seguir até o final, com essas decisões, com essa postura, com esse espírito, é uma história completamente diferente. Repita comigo, por favor. Continuar. Vamos juntos. Continuar é vencer. Quando nós falamos de continuar, esse continuar se expressa de duas formas: com teimosia e com perseverança. Qual que é a grande diferença entre ambos? A direção. Teimosia é uma insistência na direção errada. Perseverança é uma insistência na direção certa. A verdadeira perseverança, a perseverança que promove mudanças, é aquela que não existe um prazo de validade. E por que não pode existir um prazo de validade? O que acontece com os alimentos que atingem aquela data, o prazo de validade, marcado na caixinha, marcado naquele rótulo? Estragam. Toda decisão com prazo de validade vai estragar em algum momento. Uma perseverança bem-sucedida, ela é decorrente de uma entrega total, que nos leva a um outro raciocínio. Perseverança não é uma repetição de atos. Perseverança é uma repetição de entregas.
Quando eu falo de entrega, estou falando na medida que eu estou colocando para fora. Muitos até têm repetido alguns atos, mas pela falta de força, pela falta de entrega, pela falta de comprometimento, não tem nem como configurar perseverança. Então, para que algo produza um resultado extraordinário, eu preciso aprender a dar o meu melhor todos os dias, de uma forma consecutiva e constante. Eu não paro, eu estou ali dando o meu máximo, eu não paro, e no dia seguinte eu estou ali dando o meu máximo, eu não paro, no dia seguinte eu estou dando o meu máximo, eu não paro, no dia seguinte eu estou dando o meu máximo. Nunca se esqueça que o grau de mudança está diretamente ligado ao grau de entrega. Um exemplo simples. Quando nós mudamos o nosso cardápio, reajustamos a nossa alimentação, se a pessoa ela tem o hábito de flexibilizar demais as suas refeições, ela vai ter um tipo de resultado. Quando uma pessoa entra com uma decisão radical, eu vou comer de determinada forma durante 20 dias e eu vou me permitir comer algo fora da minha dieta uma vez a cada 20 dias, ela tem um resultado completamente diferente. Espiritualmente falando, não é diferente. Quando eu estabeleço uma rotina de oração, em um ou outro dia eu acabo deixando falhar, aí eu oro de novo, aí no outro dia eu pulo, mas eu estou dentro da minha rotina fazendo as minhas orações. Quando eu tomo a decisão de que faça sol, faça chuva, eu vou orar neste horário, o resultado é outro completamente diferente. A própria história nas campanhas, dos propósitos. Eu vou estar, mas eu vou estabelecer aqui o meu nível de compromisso. 1, 2, 3, 4 dias por semana. Pessoas assim conseguem resultados bacanas? Até conseguem. Mas não tem como comparar com aquelas que tomam a decisão. Por exemplo, todos os dias eu vou estar, vou dar o meu melhor, eu vou sangrar, eu vou suar, eu vou me cansar, eu vou me desgastar, mas eu vou estar. O resultado é outro, completamente diferente. O Senhor veio para que tenhamos uma vida e a tenhamos em abundância. Eu gosto mais da tradução que diz que o Senhor veio para que tenhamos uma vida e a tenhamos plenamente. Quando nós falamos de plenitude, é incrível saber que viver uma vida plena é perfeitamente possível. Quando falamos sobre plenitude, cada um de nós queremos viver uma vida plena, vida completa, uma vida que satisfaz. Plenitude nos leva à totalidade. Quando nós falamos em totalidade, nós estamos falando de um crescimento em todas as áreas da nossa vida. E essa plenitude só é possível por intermédio, mediante a fé. A Bíblia, ela é dividida entre duas etapas. Antigo Testamento, Novo Testamento. Existe uma diferença entre ambos os testamentos, entre ambas as épocas? Existe. Muitas coisas foram mudadas. Nós saímos do período da lei, entramos no período da graça. Mas quando nós falamos sobre fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento é dito a mesma coisa.
Abacuque 2, versículo 4. Mas o justo viverá pela sua fé. Antigo Testamento. Novo Testamento, Hebreus 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Em outras palavras, muitas coisas mudaram, mas existem coisas que nunca irão mudar. Se eu quero viver uma grande vida, só é possível mediante a fé. Se eu quero viver uma vida por cabeça, por cima, somente mediante a fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Por isso que é tão importante a fé. A fé nos faz avançar. A fé nos faz romper com a barreira do impossível. A fé literalmente nos traz aquilo que aos olhos humanos parece ser impossível de ser vivido. E como eu sei que eu estou no caminho da fé? Como eu sei que a minha fé está crescendo? Quando eu me dou conta, eu começo a perceber que eu não estou tendo dificuldades de acreditar no inacreditável. Pela nossa criação, pela nossa formação, involuntariamente e infelizmente são estabelecidos algumas limitações na nossa mente. Nós aprendemos que algumas coisas só são possíveis se for assim, assim, assim. Alguns crescimentos só vão acontecer se for dessa forma ou daquela forma. E por isso é tão importante eu buscar o crescimento da minha fé, porque ela promove uma explosão, ela eleva o nosso nível mental. Nós não ficamos presos àquilo que é lógico ou àquilo que faz sentido. A Bíblia, sem dúvida alguma, é um livro carregado com exemplos de situações que nós podemos viver, resultados que nós podemos imitar, acontecimentos que podem se repetir. Mas tem uma passagem que ela nos dá a permissão de ir além dos exemplos que nos foram deixados. Qual é a passagem? Seja feito conforme a sua fé. Talvez a Bíblia não relate alguns exemplos sobre algo parecido com aquilo que você está vivendo, mas está escrito, seja feito conforme a sua fé. Talvez o teu problema não seja como o da mulher do fluxo de sangue, talvez a tua enfermidade seja uma outra que não aparece na Bíblia. Seja feito conforme a sua fé. Talvez você não trabalhe com agricultura, você não planta, você não tem cavalos, bois, mas você tem o seu salão, você tem a tua empresa, você tem a tua loja. Seja feito conforme a sua fé. Mas a grande maioria diz que só vai acontecer se for dessa forma. Seja feito conforme a sua fé. A grande maioria diz que eu preciso ter um determinado nome para acontecer isso. Seja feito conforme a sua fé. A grande maioria diz que eu preciso ter determinada estrutura para viver um resultado como esse. Seja feito conforme a sua fé. Muitos acreditam que eu preciso carregar o determinado sobrenome no RG para poder ter acesso a determinadas coisas. Seja feito conforme a sua fé. Talvez a grande maioria diz que você precisa ter um determinado tempo no mercado de trabalho para conseguir alçar posições mais importantes. Seja feito conforme a sua fé. Tem pessoas que dizem que determinadas dívidas, quando elas alcançam determinado valor, elas se tornam impagáveis. Seja feito conforme a sua fé. Tem pessoas que acreditam que todas as vezes que algo dá errado, eu tenho que recorrer a um agiota, porque somente ali eu vou encontrar uma saída. Seja feito conforme a sua fé.
Talvez eu não tenha os melhores contatos, talvez eu não tenha as melhores parcerias, talvez eu esteja literalmente no anonimato, mas a partir do momento que eu creio, a partir do momento que eu acredito, eu começo a romper, eu começo a ir, eu começo a caminhar, a minha vida começa a subir, tudo começa a acontecer, tudo começa a dar certo, tudo começa a fluir. Por isso eu tenho que buscar esse crescimento na fé. E de que forma? N maneiras diferentes. Oração: Senhor, aumente a minha fé. Senhor, me ajude a crescer na fé. O que você não pode aceitar é detectar um pequeno sinal de incredulidade dentro de você e você não faz nada para mudar. Quando vem aquele pensamento, e se? Tem uma pitada de incredulidade aí. Tem uma pitada de dúvida aí. Quando eu venho todo animadão, todo empolgadão, e na hora que eu preciso dessa empolgação, eu travo, tem dúvida aí, tem incredulidade aí. E é por intermédio deste rompimento com a barreira da fé, que eu vou avançando. Então eu oro por isso, eu jejuo por isso, com muita sinceridade. Eu já fiz jejuns, não por situações específicas, que eu precisava que algo fosse definido, que algo saísse, mas eu já fiz jejuns pedindo: Senhor, aumente o nível da minha fé, porque eu sei que se isso cresce, as portas começam a se abrir, uma por uma, situação por situação. Eu tenho que me envolver, me aproximar de pessoas carregadas de fé. Por exemplo, o meio influencia completamente qualquer pessoa, seja eu, seja você. Por isso que tem lugares que nós não devemos estar em nenhuma hipótese que seja. Eu estive com um grupo recentemente, em que no meio deste grupo, tinha uma pessoa que ela tinha o hábito ela fumava. Mas todo o grupo, ninguém fumava. Ninguém fumava. Durante esse período que nós estivemos juntos, quantas vezes você acredita que essa pessoa fumou? Nenhuma vez. Levando isso para o campo da fé, se aproxime de pessoas com muita convicção para você ver o que vai acontecer dentro de você. Pessoas que literalmente te puxam para o nível mais alto. Pessoas que quando elas falam, até a fala dela te impressiona. Enquanto você está lá naquele vomitinho interno, você está com aquela situação apertada aqui, aquele nervosismo, aquela preocupação, e vem aquele que do teu lado está carregado de fé: não, nós vamos e vai dar tudo certo, não duvide, creia, vai acontecer, portas vão se abrir, nós vamos assinar esse contrato, nós vamos pagar essa dívida, nós vamos bater determinada meta que foi colocada lá em cima, mas nós vamos chegar lá, nós vamos vender, nós seremos promovidos, nós vamos receber aumento salarial. Isso vai te inflando, isso vai te enchendo. Quando nós falamos para você tomar cuidado com quais pessoas você se aproxima, não é te privando de prazer, é te aconselhando para te privar de um retrocesso. Porque, não se iluda, nenhuma queda acontece com uma queda, ela começa com um retrocesso. Você volta um pouquinho, teu nível vai regredindo aos poucos. Por isso que eu tenho que trabalhar todos os dias para crescer. O justo, ele não vive por aquilo que ele vê, ele não vive por aquilo que ele sente, ele não vive por opiniões alheias. Mas eu acho, não importa o que você acha, eu creio. Não importa, eu creio. Estou vendo um cenário terrível, continuo crendo. Eu estou sentindo que não é por sentimento, é por fé. Eu acredito, então eu vou viver. E quando nós falamos sobre fé não é um movimento, não é uma posição doutrinária. Fé
é um estilo de vida. A verdadeira fé, ela muda tudo. Primeiro, ela muda a forma como eu falo. Eu falo com mais ousadia, com uma convicção maior. Eu falo sem duvidar. A verdadeira fé, ela muda a forma como eu recebo as coisas. Se você conversar com uma pessoa vazia da fé, você vai ver que ela não precisa de um acontecimento, basta a notícia e ela estremece. Ai, nossa, mas estão falando, e agora? É que nem aquela história de quando estava no período das eleições, a eleição ainda nem tinha sido definida, mas começaram a dizer, muitos, estou vendendo tudo porque o negócio agora vai desandar, eu tenho que queimar isso aqui logo, eu tenho que vender, eu tenho que guardar o dinheiro, eu tenho que tirar o dinheiro do banco, não sei o quê. A fé não ignora o problema, não é isso, mas o problema não te afeta como muitos são afetados. Eu sei o que está acontecendo, mas eu vou continuar crendo. Eu estou vendo, mas eu vou continuar crendo. E você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, pessoas, a sociedade, familiares vão tentar te impor uma visão, que se você conhece a verdade, você não pode aceitar essa visão. Eu me recordo de um caso muito antigo, de uma mulher que recebeu um diagnóstico de câncer. E parada na frente do doutor, do médico, essa creio eu que é o tipo de notícia que acho que não é fácil para ninguém. Seja você velho, seja você jovem, sozinho, casado, não é fácil para ninguém. Mas é pela fé que nós vivemos. E o médico falou assim, eu tenho uma notícia para a senhora, que é negócio de filme mesmo, sabe? A senhora está com câncer. E a moça disse assim, tá bom, tudo certo. E ele falou, a senhora não está entendendo, a senhora está com câncer, é maligno. Não, eu entendi sim, tudo bem. A senhora não está entendendo que a senhora tem um câncer sério, grave? E ela disse, é o Senhor que não está entendendo. Eu não tenho tempo para me apegar a essa dor, ao sofrimento. Eu sirvo a um Deus que eu creio que vai me curar. Então muitas vezes pessoas vão tentar te impor esse nível mais baixo, vão tentar frear você. Tem pessoas que de natureza, ela já tem uma coragem, só que essa coragem acaba não saindo porque é abafada pelas pessoas que estão ao redor. Sabe aquela história? Eu quero me arriscar em algo profissionalmente falando, e vem aquele tipo de pessoa e fala assim, sei não, hein? Eu acho que você tem que analisar aí, eu de você ficaria neste lugar. E vamos supor, se nessa situação, realmente Deus tinha algo com você nesse nível mais alto, mas você desceu ao nível de fé dessa pessoa que está no nível mais baixo, e você acabou perdendo aquilo que o Senhor tinha para você. Já parou para pensar o quanto sairia caro? Olha o prejuízo que nós poderíamos sofrer. A fé, ela me faz tirar o foco do agora, de como eu sou e de como as coisas estão. Eu aprendo a focar naquilo que eu sei que eu vou me tornar, e eu aprendo a focar em como as situações, as circunstâncias, elas vão estar. Romanos 4,17 diz assim, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos. Repita comigo por favor, e chama a existência, coisas que não existem, o que está escrito na parte final? Como se já existisse. E aí entra o poder da declaração.
Pela fé eu já sou, pela fé já estou fazendo, pela fé a situação já foi mudada, pela fé o meu cônjuge já é assim, pela fé a minha empresa já está caminhando assim, pela fé já fui curado disso, pela fé já sou, já vivi, já aconteceu, pela fé já testemunhei. Na NBV diz assim, ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles, repita comigo por favor, já pertencessem ao passado. Pela fé, o que já pertence ao passado? As dívidas já desapareceram, já foram pagas. Pela fé, o que aconteceu já na tua vida? O que já deu certo? O que já fluiu? Pela fé você já está ganhando quanto? Pela fé, quais foram os sonhos que já foram materializados? Aprenda a levar a vida exatamente desta forma. Quando o Senhor chamou Abraão, ou melhor, Abrão de Abraão, perceba que ele já estava deixando no passado, pelas declarações, os velhos resultados. A partir de agora não é pai exaltado, a partir de agora é pai de multidões, a partir de agora você não é mais a mesma pessoa, a partir de agora você é um pai de muitas multidões, de muitas nações, de muitas pessoas, você já é um homem poderoso, um homem abençoado. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir-se. Eu acredito que um dos maiores adversários, ele pode se tornar o teu maior aliado, mas um dos maiores adversários, se você não for uma pessoa cheia de fé, é o tempo. Como assim? Passar o tempo e não acontecer me dá a percepção de que não vai acontecer mais. Demorar para acontecer algumas coisas me faz colocar em xeque se talvez aquilo era para mim, talvez não fosse para ser, talvez eu nasci para não ocupar este lugar. O tempo passar e nada acontecer me faz duvidar se eu vou ter o poder de gerar, de me casar. Estou olhando para você aqui, Josi, estou lembrando, até por conta da semelhança da profissão, da Lu. Uma mulher que desejava se casar, passaram-se anos, e nada, e mais um pouquinho, e nada, e mais um pouquinho, e nada. Naturalmente, qual que é o pensamento que vem? Qual que é os argumentos que fala? Ficou para titia? Tem que seguir carreira solo, agora é para o resto da vida? Se não encontrou os partidos bons agora, não encontra mais? Mas ela foi na contramão dessa lógica. E mesmo depois de muitos anos, Deus preparou algo, e ela viveu a materialização desse sonho, desse projeto. Aqui nós vemos um homem que viu o tempo passar, mas a fé permaneceu inabalável. Eu continuo acreditando. Trazendo isso para a vida financeira. Talvez hoje eu trabalhe em um negócio que é um negócio mais compacto, relativamente pequeno, não é o lugar dos meus sonhos, faz 10, 15, 20 anos que eu estou nessa área. Continue acreditando que o que é pequeno hoje pode vir a se tornar, talvez, o maior no teu segmento. É um estalar de dedos. É uma pessoa que Deus coloca no teu caminho. É uma parceria que Ele coloca para te favorecer. É uma pessoa financiando os seus sonhos, os seus projetos. É um coração que o Senhor move, acabou, muda a tua história por completo. É um contrato que se você assinar, acabou. A fé faz o meu ponto de vista mudar. Tem pessoas que dizem, eu sei que vai acontecer, mas vai demorar. Qual que é a oração que eu faço constantemente? Eu acredito que se vocês não ouviram hoje, vocês vão ouvir orando dessa forma. Senhor, amanhã eu vou orar,
Mas a minha oração vai ser diferente, porque o que eu pedi hoje já está resolvido, já está quitado, já foi definido. Eu não espero que vá demorar. O meu ponto de vista é, eu estou a uma oração de distância de viver o que eu mais desejo. E se eu orar e não acontecer, a próxima oração é a próxima oração que vai ser definida. E se não acontecer na próxima vai ser definida. E na outra, eu não paro. Eu me lembro de conversar com um rapaz no ano passado, e ele estava vivendo um momento muito difícil no ramo dele. E ele dizia assim para mim: nossa, parece que eu estou tão longe, tão distante dessa realidade. E aí eu pedi para ele me explicar exatamente o que ele trabalhava. E quando ele acabou de explicar, eu falei: e se a empresa tal, a outra empresa tal, fechar uma parceria com você, o que acontece na tua vida? Ele falou: a minha vida muda por completo. Então eu falei: teu ponto de vista é que você está distante. O meu, você está a um fechamento de mudar a tua história por completo. E eu preciso acreditar. Eu preciso insistir. E esse acreditar vai me levar ao continuar que nós falamos no início da reunião. Podem se passar 15, 20, não sei quantos anos. A história da minha avó, por exemplo. Quem viu minha avó aqui na igreja ontem? Dona Dirce, estava toda estilosa, estava toda elegante, vestidão bonitão, toda. Imagine para essa mulher ver o filho dela aqui, a nora dela aqui, neto. Ela estava aqui, mas se ela abrisse o celular e colocasse na transmissão do culto que a bispa estava realizando, ela ia ver a outra filha lá, neto, bisneto. Não foi definido em um ano. Não foi definido em semanas. Mas ela continuou a acreditar. O bispo brincou que o joelho dela estava até pretinho, de tanto dobrar no chão. Aí ela disse, a partir de um determinado momento, comecei a colocar almofada. Quantas e quantas orações. E valeu a pena? Por exemplo, nesse tempo que nós estivemos em Israel, vocês acompanharam os vlogs? Teve um momento que foi muito, muito marcante para mim, porque eu vi essa cena. Sabe aquela cena terceira pessoa, que você está vendo tudo aqui? No dia do batismo, foi um dia assim, era difícil não se emocionar. Eu estou falando aqui com muita força, estou me segurando. Mas quando eu vi os meus primos, o Murilo e o Fernando, um batizando o outro, e eu vendo aquela cena, e eu olhando para a bispa, de joelhos dobrados, emocionada, dando glória, glorificando o nome do Senhor, aquilo mexeu comigo e muito. Porque ali não foi uma vitória, reflexo de alguns dias ou meses de lutas. Foram anos lutando pela família, lutando pela casa. E exatamente naquela posição em que ela estava, que era essa daqui, não tenha dúvida que ela deve ter feito isso uma centena, milhares de vezes ao longo dos anos. Só que naquele dia, ela estava com os joelhos dobrados por um outro motivo. Ela não estava clamando pela mudança. Ela estava agradecendo por algo que já tinha acontecido. Ela não estava buscando por uma vitória. Ela estava agradecendo por algo que já tinha acontecido. E eu acredito que o mesmo acontecerá com cada um de vocês. Eu declaro sobre a vida de vocês que, nas próximas vezes, quando vocês tiverem que dobrar os joelhos, vai ser para agradecer
por algo que o Senhor já está fazendo, porque eu acredito que nós entramos em uma estação de grande glória, de grande favor, de grande crescimento, e você não é um talvez. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Você viverá o que você nunca viveu. Você vai desfrutar do que nunca desfrutou. Você vai alcançar o que você não tinha alcançado. E você vai viver uma glória infinitamente maior, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. E porque sua fé era forte, ele nem se preocupou, olha que lindo, com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos, e Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Eu não vou me preocupar com o tamanho da minha dívida, eu creio que ela já está paga. Eu não vou me preocupar com nada que estiver acontecendo, eu creio que já aconteceu. Abraão era um homem louco? Depende do seu ponto de vista. Se acreditar que um senhorzinho de 100 anos de idade, uma senhorinha do seu lado, estéril, seriam capazes de gerar, se isso é loucura, então ele era muito louco. E nós precisamos de um pouco dessa loucura. Nós precisamos acreditar no inacreditável. Nós precisamos. Essa é a única forma, é o único jeito. É por intermédio da fé que nós chamamos a atenção do Senhor. Quando você medita nos evangelhos, você pode ver que o Senhor Jesus, ele faz elogio à fé das pessoas. Em nenhum momento o Senhor faz menção, nossa, como você é lindo, inteligente. Mas o Senhor diz, caramba, grande é a tua fé. Nossa, que fé linda. Quando aqueles homens estavam descendo, aqueles 4 homens descendo o paralítico pelo telhado, lá diz, reparando na fé daqueles homens. Perceba que o que chamou a atenção do Senhor não era nem o estado da pessoa, não era nem a paralisia, mas a fé que levou aquelas 4 pessoas subirem no lugar mais alto. Subir no telhado de algum lugar é perigoso? Poxa. E carregando um paralítico? Mais perigoso ainda. Mas a minha preocupação não é essa. Meu foco está no sobrenatural. Entretanto, Abraão nunca duvidou. Creu em Deus, pois sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa promessa, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Pai, eu te agradeço. Ai, Pai, como eu te dou glórias por ter mudado essa situação por completo. Como eu te dou glórias por ter salvado o meu filho que estava distante, por ter trazido a minha família de volta. Como eu te dou glórias por ter curado o meu ente querido que estava enfermo. Ah, Senhor, eu agradeço de todo o meu coração por conta das reviravoltas incríveis que eu vivi na minha vida. Senhor, eu agradeço, meu Deus, de todo o meu coração por cada impossível, sobrenatural que o Senhor me permitiu viver neste dia, neste momento. Senhor, eu agradeço porque eu creio, meu Deus, que já aconteceu, já deu certo, já ficou no passado. Tudo que eu apresentei ao Senhor já fluiu, eu agradeço. Fé. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir. Repita comigo, por favor, e levante a sua voz. Qualquer coisa, de novo, qualquer coisa que havia prometido. Qualquer coisa. Feche os seus olhos, por favor.
Quando eu acredito naquilo que ninguém acredita, eu acabo vivendo aquilo que ninguém vive. A fé é a única maneira de agradar a Deus. Não existe outra alternativa. No livro de Hebreus, no capítulo 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Eu posso ter várias e várias atitudes, se não forem misturadas com a fé, eu não estou agradando a Deus. Eu preciso misturar com a fé. Eu preciso acreditar de todo o meu coração. Eu preciso me empenhar, precisa queimar, precisa arder dentro de mim. E essa fé, ela vai promover ações, reações, atitudes. Abraão creu que seria pai. E pela fé, ele viveu isso. Pela fé, Abraão saiu para apresentar o seu filho como sacrifício, crendo que de alguma forma o Senhor traria ele de volta. Pela fé, Isaac, ele ficou numa terra de fome, plantou e colheu 100 vezes mais. Foi pela fé que Jacó continuou lutando contra aquele anjo, mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo tendo passado a madrugada toda lutando, sem comer, sem beber, sem fazer absolutamente nada, mas ele acreditava, ele continuou, ele insistiu. Foi pela fé que Noé teve a coragem de construir algo, mesmo sem ter visto tempestade, sinal de chuva, absolutamente nada, mas ele acreditou. Foi pela fé que Gideão enfrentou um exército poderosíssimo e com 300 homens, olha que loucura, olha que fé incrível esse homem manifestou. Ele acreditava que com 300 homens era o suficiente para ele viver uma glória maior. Foi pela fé que Débora se levantou quando nenhum homem havia se levantado. Coincidentemente ou não, 90% das pessoas que estão aqui na nave são mulheres. Talvez você esteja lutando essa batalha sozinha, talvez as pessoas da tua casa não estão na mesma fé com você, mas é pela fé que você se levanta como uma mãe espiritual na tua casa, e parte para cima, enfrenta, luta, acredita, e por intermédio do teu agir, por intermédio do teu posicionamento, toda a tua casa será salva, toda a tua casa verá essa diferença, por intermédio do teu posicionamento de fé, você vai viver o sobrenatural, é por intermédio do teu posicionamento. Foi pela fé que Davi enfrentou um inimigo muito maior, muito mais preparado, muito mais assustador, um inimigo que literalmente intimidou todos aqueles homens, mas ele acreditou que ele poderia vencer, e assim aconteceu. Foi pela fé que aqueles 3 jovens não adoraram aquela imagem, eles continuaram buscando ao Senhor, e por conta disso, eles foram jogados na fornalha, mas por conta da fé deles, eles não sofreram nenhum tipo de consequência, nem nada, nem um fio de cabelo queimado, nem cheiro de fumaça. Foi pela fé que Daniel buscou ao Senhor, sem temer as consequências. Ele foi jogado dentro da cova dos leões, mas nada aconteceu com aquele homem, e quando ele saiu, ele foi promovido. É pela fé, apesar de ser abstrato, a fé, ela consegue apalpar, ela consegue tocar o milagre, a fé consegue enxergar o invisível, e é isso que o Senhor tem para você, no sobrenatural. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, apresentando ao Senhor qual é o impossível que você vai viver nesse dia. Declare a Ele de todo o seu coração qual é o sobrenatural que vai se manifestar na tua vida nesse dia, quais serão as portas que serão abertas para te favorecer, qual é o impossível que vai se curvar diante das tuas orações, diante da tua vida, qual é a reviravolta que você vai viver, qual é o cenário da tua vida que será completamente transformado. Por intermédio da fé, você vive o impossível. Por intermédio da fé, você atrai o sobrenatural do Senhor. Por intermédio da fé, você alcança o favor do Senhor. Então declare, fale: meu Deus, eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, mas eu acredito, meu Deus, que eu não vou terminar esse dia sem viver o meu milagre. Eu não vou terminar esse dia com essa situação pendente. Eu não vou terminar esse dia preso à mesma realidade. Eu não vou terminar esse dia preso às mesmas medidas. Não, Senhor, eu vou viver uma grande mudança, eu vou viver uma grande reviravolta, a minha vida vai ser completamente transformada, eu vou viver uma glória maior, eu vou viver uma glória maior, eu vou entrar em um tempo de grande favor, numa estação em que eu vou viver o sobrenatural.
pelo que você tem lutado nos últimos dias, meses, anos. Qual é a resposta que você esperava? Mas de hoje em diante, creia, você vai orar com ainda mais ousadia, com uma força ainda maior, e este é o momento em que você vai viver essa glória maior. Declare: Senhor, eu posso ter clamado, eu posso ter orado muitas e muitas vezes e não aconteceu, mas a partir de hoje vai acontecer. De hoje em diante eu vou alcançar, de hoje em diante eu vou viver essa diferença, eu vou viver o sobrenatural do Senhor, eu vou viver essa glória maior. Tire os olhos daquilo que você está vivendo e foque naquilo que você tem a certeza que você vai viver. Foque no sobrenatural, foque no futuro. Tire os seus olhos do agora, não foque naquilo que você está sentindo, porque muitas vezes você não vai encontrar um sentimento favorável que te leve a agir a tua fé. Então foque naquilo que você sabe que está escrito: se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Se o Senhor luta por mim, a minha vitória é certa. Eu sou mais do que vencedor. Eu já cresci, eu já avancei, eu já vivi uma glória maior. Abraão, ele creu e por conta disso, isso lhe foi acreditado como justiça. Ele não duvidou no seu coração e ele viveu o sobrenatural. Declare: se você está lutando pela tua vida financeira, apresente ao Senhor. Fale: meu Deus, eu me apego ao Senhor, eu não me apego àquilo que eu estou vendo, eu não me apego ao fato de que os números estão no vermelho. O meu foco não está nas dívidas que não param de crescer. O meu foco está no Senhor, e mudanças vão acontecer, reviravoltas vão acontecer. É tempo de crescimento. Deus quer levantar o teu povo de uma forma sobrenatural. Deus quer te favorecer, Ele quer te levantar de uma forma incrível, de uma forma inédita. Historicamente falando, biblicamente falando, o Senhor sempre levantou os seus para colocar em posições de grande relevância. Se Deus é o mesmo, Ele pensa da mesma forma, então Ele quer trabalhar do mesmo jeito. Ele quer colocar você em uma posição de grande honra, Ele quer te favorecer, Ele quer mudar a tua história. Então declare: meu Deus, eu creio nisso, eu creio que o Senhor está comigo. Ele está com você. Não pare de lutar, continue, continue, continue. Nunca se esqueça: continuar é vencer, continuar é vencer. Continue orando e você vai vencer. Continue arriscando e você vai vencer. Continue jejuando, você vai crescer. Continua perseguindo ao Senhor, a presença dEle, a face dEle, a aprovação dEle, e você vai vencer. Ele quer te honrar, Ele quer te favorecer. Ele não quer mudar o teu momento, Ele quer mudar a tua história. Ele quer curar o teu destino. Ele não tem uma melhora, Ele tem uma transformação completa. Ele vai tirar o velho e Ele vai colocar o novo. Eu acredito que o Senhor tem a unção do novo. Ele tem algo novo para você, Ele tem algo incrível, Ele tem algo inabalável, Ele tem algo grandioso. Existe uma passagem que diz que o Senhor tem uma herança que não foi maculada, uma herança inestimável, preparada para os seus. Então tome posse. Fale: meu Deus, eu tomo posse dessa herança, eu tomo posse dessa herança. Eu creio que a nossa maior vitória é a nossa salvação, é a nossa vida até os céus com o Senhor. Mas em nenhum momento foi dito que essa seria a nossa única vitória. Não, a glória do Senhor começa aqui, na terra dos viventes. O sobrenatural do Senhor começa aqui, e Ele quer te favorecer. Se te falta sabedoria, então fale: meu Deus, me dê sabedoria. Eu quero entender, eu quero discernir, eu quero a capacidade de dar a resposta certa o tempo todo, em todas as ocasiões. Se te falta visão, coloque as mãos nos teus olhos e fale: meu Deus, eu quero essa visão ampla, eu quero a visão de mais do que vencedor, eu quero a visão, meu Deus, do sobrenatural. Eu quero enxergar não com os olhos naturais, eu quero enxergar com os olhos da fé. Me ajude a ver tudo aquilo que eu não estava vendo. Se você quer discernir a voz dEle, coloque a mão nos teus ouvidos e declare: fale: meu Deus, eu quero discernir o que é a tua voz e o que é a voz da carne. Eu quero discernir o que é a voz do Espírito e o que é a voz das minhas emoções. Eu quero discernir, meu Deus, eu quero sensibilidade na tua voz. Eu quero discernir quando o Senhor estiver falando comigo, quando o Senhor estiver me chamando, quando o Senhor estiver me chamando para algo maior, quando o Senhor estiver me direcionando. Então declare: fale: meu Deus, eu creio que de hoje em diante mudanças vão acontecer. Abraão, ele não teve medo de declarar. O Senhor deu a direção: a partir de hoje você não se chamará Abrão,
mas pai de multidões. Abraão será o seu nome de hoje em diante. A partir de hoje, qual será o seu nome? Bem-sucedido, o maior no teu ramo, uma pessoa altamente bem-sucedida. A partir de hoje, você será conhecido como o quê? Um grande líder, uma grande líder, uma pessoa que influencia, uma pessoa que chama pessoas com a sua conduta, com o seu posicionamento. A partir de hoje, qual será o seu nome? Mulher de fé, mulher convicta, homem convicto, homem seguro, mulher segura, mulher ousada, homem ousado. A partir de hoje, qual vai ser o seu nome? A partir de hoje, quais serão os seus resultados? A partir de hoje, qual é a vida que você vai viver? Você já conhece a sua realidade de hoje, mas hoje nós não estamos falando do agora, nós estamos falando do novo, da nova realidade, na nova vida que você vai viver. De hoje em diante, comece a declarar: hoje eu não compro, a partir de hoje eu não vou comprar aquilo que dá, eu vou comprar aquilo que eu quero. Eu não vou viver o que dá, eu vou viver a vida que eu quero. A partir de hoje eu não vou mais viver uma vida limitada, uma vida de escassez, mas uma vida de grande abundância. Eu vou viver uma vida de grande crescimento. A partir de hoje eu vou viver uma glória maior. Aí eu vou entrar em uma estação em que eu vou experimentar do teu poder de uma forma inédita, em nome do Senhor Jesus. Dirija as suas mãos para o lugar onde você precisa de respostas. Comece a liberar palavras de poder, de futuro, de destino sobre este lugar e declare, fale: meu Deus, eu creio que contra todas as expectativas, mesmo que muitos esperem que não aconteça, eu acredito que eu vou vencer neste lugar. Este já é um lugar marcado pela tua glória. Se é a tua empresa, declare, apresente o nome dela e declare, fale: este lugar é um celeiro de glória, 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 este lugar é um celeiro de glória. Se é na tua casa, se é no teu seio familiar, declare: na minha casa, este endereço já é um celeiro de glória, já é um celeiro do poder do Senhor. Neste lugar eu já estou vivendo coisas incríveis, coisas poderosas. Neste lugar eu vou testemunhar o teu poder de uma forma inédita. Eu creio nisso. Senhor, vai mudando, envia os teus anjos e mude por completo a realidade deste povo, mude por completo o que eles estão vivendo, que a partir de hoje eles vivam o que eles nunca viveram, em nome do Senhor Jesus. Volte à sua posição original. Marcos 9, 23 diz assim: se eu posso, perguntou Jesus. Eu acredito que todos nós já fizemos essa pergunta em algum momento, talvez com palavras diferentes. Será que eu vou viver? Será que um dia vai mudar? Quanto tempo mais vai demorar? Se eu posso, perguntou Jesus. Olha a resposta. Repita comigo, por favor, levante a sua voz. Qualquer coisa é possível para aquele que crê. Qualquer coisa. Confesso que eu tinha muita coisa para ler, mas eu vou ficar nisso, porque esse versículo responde qualquer tipo de pergunta. Qualquer. Será que um dia eu vou viver a vida dos meus sonhos? Tudo é possível para aquele que crê. Será que um dia eu vou ver a minha família assim, assim, assim? Tudo é possível àquele que crê. Será que um dia eu vou ter o prazer de entrar na minha grande empresa, na minha grande loja, e eu vou ver grandes e grandes profissionais trabalhando junto comigo, ver resultados, olhar na minha conta bancária, no aplicativo do celular, e ver a conta literalmente bufando de dinheiro? Tudo é possível para aquele que crê. Tudo. Não duvide. E o primeiro passo que você deve dar: extermine todo foco de incredulidade.
É normal ter dúvida. No meio da carne, sim. No meio dos dirigidos pelo Espírito, não. Eu posso ter um pequeno gelo? Posso. Duvidar? Jamais. O novo muitas vezes vai provocar aquele... Mas aquele não pode te parar. Eu estou sentindo, mas eu continuo. Eu continuo. Eu estou dando os meus passos. E não tenha dúvida que Deus vai te favorecer. Ele vai te levantar de uma forma poderosa. Levante as suas mãos. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro que de hoje em diante você vai ver fluidez na tua vida. Eu acredito de todo o meu coração e profetizo isso sobre a tua vida, que tudo aquilo que não estava caminhando, de hoje em diante vai caminhar. Você vai viver um tempo de grande progresso. Eu declaro que portas que estiveram fechadas até o dia de hoje, cada uma delas serão escancaradas, serão abertas. Você vai ultrapassar e vai entrar nesta glória maior. Eu profetizo, você vai crescer profissionalmente falando. O Senhor vai enviar pessoas que vão literalmente trabalhar para te favorecer, parcerias que vão te levantar de uma forma extraordinária. Eu declaro que você vai entrar em um tempo de grande fartura, de grande prosperidade, de grande crescimento. De hoje em diante vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. De hoje em diante você não terá dificuldade para bater as metas. De hoje em diante, na primeira semana, você já vai bater todas as metas e o resto vai ser simplesmente para uma multiplicação muito maior. Eu te abençoo, eu declaro, de hoje em diante tudo muda. Meu Deus, eu creio. Nós vamos orar amanhã, mas a oração do teu povo será outra completamente diferente, porque tudo que foi apresentado hoje, tudo que foi apresentado nesta reunião, já está definido, já está resolvido, e esse povo já foi favorecido de uma forma extraordinária. Eu te abençoo, eu declaro, assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus.